Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está sentado, bondosamente eu gostaria de importunar-lhe, pedindo que, mais uma vez, se você puder, coloque-se de pé. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 14, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Eu quero ler nesta noite, a partir do versículo de número 22. Eu estou temendo e tremendo com aquilo que o Espírito de Deus está ministrando dentro de mim. Temendo e tremendo. Nesta semana em São Luís eu preparei uma ministração para estar trazendo à igreja, a Assembleia de Deus, vivendo em Cristo em Natal. E nesta tarde Deus ministrou meu coração, que talvez no outro dia eu pregue esta ministração aqui ou em outro lugar, mas o Senhor ministrou ao meu coração nesse texto para nós estarmos pregando nesta noite. É muito difícil isso acontecer comigo, irmãos. Dado a minha organização para com este Deus, é muito difícil. Mas uma coisa eu aprendi, pastor Marcelo, todas as vezes que isto aconteceu, e foram poucas, nós não estávamos preparados para ouvir o que Deus tinha para nos dizer. Que Ele quer falar conosco nesta noite. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim a palavra do Eterno. Logo em seguida ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Despedido da multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tome assento, por favor, em nome de Jesus.
Queria pedir a sua atenção nesta noite. Esse texto é um texto muito curioso. É um texto que muito provavelmente vosso pastor já tenha ministrado aqui outras vezes. Muito provavelmente você já leu e releu esse texto inúmeras vezes. Eu mesmo, quando estava no final dessa tarde, porque como eu já tinha preparado a ministração, estava lá tudo certinho, tudo bonitinho, eu fiz aquilo que era correto. Peguei a minha família, fomos para a praia, passamos um dia na praia, nos divertimos, conversamos, brinquei com os meus filhos, fui para a piscina, pulei, fiz churrasco, comi a carne do churrasco. Por sinal, tem um gaúcho aí bom de churrasco na igreja de vocês, o irmão Rogério. Fizemos assim uma manhã e uma tarde maravilhosa. Foi muito gostoso estar ali, foi muito maravilhoso estar ali. E de tardezinha, já chegando na casa da minha mãe, já indo me preparar para estar com vocês, pego o meu tablet empolgado, abro a mensagem e digo, vou dar uma lida naquilo que eu já fiz. E quando eu li, tudo se embaralhou. Eu me vi como se estivesse olhando para uma televisão com a tela escura. Parecia que eu não estava vendo nada e não entendendo nada. Eu fiquei sem entender porque Deus estava fazendo aquela confusão na minha mente. Uma mensagem tão bem feita, pastora, uma mensagem que eu ainda não preguei, eu preparei para ministrar aqui, com tópico, primeiro tópico, segundo tópico, com tema, com subtema, coisa bonita, homileticamente falando, bem feita, teologicamente bem elaborada. Então eu desliguei o tablet, guardei na bolsa, fui lá para a sala, sentei no sofá, abri a minha Bíblia e disse, Jesus, o que é isso? E o Senhor me faz lembrar de Pedro, e de quando Pedro andou sobre as águas. Aí eu fui buscar, eu digo, espera aí, deixa eu ler essa história. E na medida que eu li a história, eu disse, mãe, me arrume uma caneta, me arrume um papel. Ela me arrumou esses bloquinhos aqui de papel, irmão. Aqui está cheio desses bloquinhos aqui na minha Bíblia. E eu comecei a escrever aquilo que o Espírito de Deus ia ministrando ao meu coração. E como estou alegre porque você está aqui nesta noite. Como estou feliz porque você foi escolhido para estar aqui. Quisera eu que outras pessoas estivessem aqui para ouvir o que Deus ministrou no meu coração. Porque muito provavelmente aquilo que eu tenho para dizer nesta noite, você precisa ouvir e eu preciso também. Essa é uma história interessante, porque é uma história de pescadores. É uma história de homens que eram acostumados com o mar, meu irmão. Não é uma história de uma pessoa que não conhecia para onde ia. É uma história que é relatada tanto por Marcos como João também. Mas Marcos e João falam algumas coisas diferentes quando vão contar essa história. Mateus foi o único que fala que Pedro anda sobre as águas nessas circunstâncias. Os outros só olharam para o que Jesus fez, mas Mateus teve o cuidado de revelar uma história que estava dentro de outra história. E quando eu estava preparando esse pequeno esboço para nesta noite estar ministrando, Deus me fez uma pergunta, e eu quero lhe fazer também nesta noite. E a pergunta se torna o tema desta ministração: para onde você tem olhado? O Espírito de Deus falava comigo naquele sofá enquanto você banhava, Rogério. Deus falava comigo e eu com a caneta ficava tentando responder a essa pergunta, olhando para esse texto. Para onde tu tens olhado, meu filho? Aonde está a tua visão? O que é que tem sido o foco para você? O que é que tu tem enxergado diante de ti? Qual tem sido a tua prioridade quando você acorda no teu dia a dia, na tua vida? Para onde você está direcionando o teu olhar nesta caminhada? Aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz no versículo 22 que Jesus tinha, um pouco antes deste momento, tinha acabado de multiplicar pães. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinham comido de 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece a história. Nós cantamos essa história. Mas quando chega de tarde, antes do final da tarde,
lá para as 4 horas mais ou menos, porque o final da tarde em Israel é 6 horas. Lá para as 4 horas, Jesus despede a multidão, chama os seus apóstolos e diz assim: olha, eu quero que vocês atravessem o mar, vão na frente e eu me encontro com vocês em Genezaré, que é uma cidade depois do mar. Genezaré, esse mar é um lago chamado Mar da Galileia. É chamado de mar por causa da grandeza dele, mas ele nem é tão grande, é um lago extenso. E na época de Jesus, aonde eles estavam, para atravessar para o outro lado, eles levariam no máximo, se forem remando, sem usar o vento e a propulsão do vento, as chamadas canoas a pano, como a gente costuma dizer no Maranhão. Se eles não estivessem usando o vento e só remando, em 25 minutos, em 30 no máximo, remando devagar, eles atravessavam aquela lagoa. Porque era chamado de mar, porque horizontalmente ele é longo, mas ele é estreito quando fala-se da largura. E eles estavam de um lado para ir para o outro, que era o lado estreito, era rápido para atravessar. Mas o texto diz uma coisa curiosa, que Jesus disse para eles assim: olha, eu quero que vocês atravessem o mar e me esperem. Quando você lê o versículo 34, você descobre que havia um projeto de Jesus, que era atravessar o Mar da Galileia e, chegando lá, curar pessoas, fazer milagres, libertar. O projeto era de Jesus. O projeto não era dos apóstolos. Os apóstolos estavam indo porque Jesus pediu que eles fossem. Mas uma curiosidade é revelada por Marcos. Em Mateus diz que Jesus pediu que eles atravessassem o mar e esperassem do outro lado, porque havia um projeto no coração de Jesus. E o projeto era: eu vou para Genezaré. Chegando em Genezaré, as multidões chegarão até onde eu estou, eu irei curá-las, eu irei libertá-las, eu irei expulsar os demônios, eu irei salvar essas vidas. Havia um projeto de milagre, de cura, de poder, de glória do outro lado daquele mar. Mas o projeto não era dos apóstolos, o projeto era de Jesus. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que Jesus pede para os apóstolos atravessarem o mar e irem para Genezaré e esperá-lo lá. Mas o Marcos, que era discípulo de Pedro, ele não diz isso. Quando você lê Marcos capítulo 6, versículo 45 mais ou menos, a Bíblia diz assim: e Jesus, obrigando eles a atravessarem o mar. Jesus em Marcos não pediu para eles fazerem isso. Jesus disse: vambora, meu irmão, entra no barco, vambora. Calma, Jesus, vambora, rapaz, eu estou com pressa. Anda, calma, Jesus, calma, a gente vai entrar. Não, Senhor, deixa para a gente outro dia, já é final do dia, está ficando de noite, navegar de noite não é muito bom, ninguém gosta de estar navegando à noite, vamos de dia, a gente está vendo tudo. Jesus disse: entra agora no barco. E o texto de Marcos diz, no capítulo 6 e no versículo 45, que eles foram obrigados a ir. Eles não foram porque queriam ir, eles não foram porque o projeto era deles, eles foram porque Jesus havia dado uma ordem. Será que a gente tem atendido a ordem de Jesus? Meu Deus do céu, Jesus ressuscita, papai. Quando ele ressuscita, ele chama os apóstolos: vem cá todo mundo, senta aqui. Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele lá no evangelho de Marcos diz isso. Em Mateus, ele se levanta e diz assim: todo poder no céu e na terra é me dado. Eu quero que vocês saiam pelo mundo, façam discípulos. Há uma ordem de Jesus, não há um pedido de Jesus. Aonde você está mirando os seus olhos? Para onde você tem olhado na caminhada da sua vida? Estamos vivendo de modismos, meu irmão. As igrejas estão tendo que se reinventar todos os dias. As igrejas evangélicas desta nação perderam o foco, perderam a visão, não entenderam a ordem, perderam a noção de que a ordem de Jesus não é um pedido. A ordem não é: se você puder, vá falar do meu amor. Ei, se você tiver um tempo, venha se congregar.
pregar. Se você tiver vontade e alegre, venha adorar Jesus. A ordem é: vá para a minha presença, se encha de mim e vá pelo mundo pregar o Evangelho. É uma ordem, não é um pedido. Pedido a gente faz para um colega, ordem a gente dá para quem a gente comanda. Jesus é o comandante da sua vida. Jesus é o comandante da sua vida. Deixe Ele comandar a sua vida, porque há milagre do outro lado do mar. A glória, a poder, a cura, a libertação, aquilo que a tua alma deseja ver do outro lado do mar. Mas há uma ordem a ser obedecida, e a ordem é: entre no barco e atravessem o mar. Uma coisa curiosa acontece nesse texto, porque pastor, tem muita coisa que eu não queria fazer na igreja, mas eu faço. Olha para cá, porque tem um dono. A igreja tem um dono. Nós vamos prestar contas com este Deus. Aleluia. Um dia nós estaremos diante dele e ele vai nos perguntar: por que não fizeste assim? Por que fizeste deste jeito? Por que não foi do meu jeito? Por que tu quis agradar fulano? Por que tu tinha que agradar ciclano? Por que tu tinha que manipular? Por que tinha que ser desse jeito? Ah, meu irmão, naquele dia ele vai dizer: eu dei uma ordem, eu não pedi. Você é servo, servo obedece. Servo está aqui para dizer assim: Senhor, eu estou aqui para lhe obedecer. E Jesus disse isso aos apóstolos: eu quero que vocês atravessem o mar. De quem era o projeto? Eu quero ouvir de vocês. De quem era o projeto? O projeto não era dos apóstolos. Meu projeto de vida era ser juiz. Estudei para ser isso, fiz faculdade de direito, eu vou ser juiz. Jesus disse: não, tu vai ser pastor. Glória a Deus. Eu saí estudando, fazendo cada faculdade que eu ia terminando, dizia assim: agora eu vou ser isso, agora eu vou ser professor, agora eu vou ser o cara da informática, agora eu vou ser aqui. Cada faculdade que eu ia fazendo, agora eu vou ser Jesus. Então o que eu queria ser do pastor? E eu ficava sem entender: meu Deus, mas por quê? Senhor, eu quero, mas tu quer, mas eu quero diferente. O projeto da sua vida é diferente. E aí sabe o que acontece? Às vezes eu dizia: não, Senhor, mas eu quero do meu jeito. Senhor, eu não vou atravessar o mar. Senhor, eu não vou entrar no barco. Eu não quero, eu quero. Ele disse: tudo bem, tanto não quer, fica à vontade. O meu projeto não dava certo, a coisa não andava, a coisa não fluía, a empresa não andava, o comércio não dava resultado, as coisas que eu fazia não fluíam, e eu ficava lutando, e eu usava de técnicas, e eu pensava: não é desse jeito, eu vou estudar, eu vou para um MBA, agora eu aprendi, agora vai ser diferente, agora eu vou me aplicar. Ah, existe agora uma técnica nova, eu vou empreender deste jeito, porque deste jeito está dando resultado para ele, vai dar para mim, está dando certo ali, vai dar. E não dava. Eu olhava para o vizinho, ele crescendo, ele indo avante, e eu fazendo a mesma coisa, paralisado na vida. Porque Jesus estava olhando e disse assim: esse não é o projeto que eu tenho para ti. O projeto é: entra no barco, entra no barco, entra no barco, atravessa o mar, há milagre te esperando aí, aleluia. Há milagre esperando você depois deste mar. Sabe o que eles fizeram? O que alguns de nós fazem. Tem como desligar esse ventilador bem aqui, pastor, por gentileza? Eu lhe agradeço, eu sei que vocês fizeram por mim. Obrigado. O projeto não era deles, o projeto era de Jesus. E eles fizeram o que muitos de nós fazemos. Quem obedece aqui o projeto de Jesus, dá glória a Deus. Ainda bem que não são todos, porque nem todo mundo obedece. Verdade seja dita, muitos de nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E como eu disse agora há pouco, vivemos um tempo de tantos modismos, que nós necessitamos todos os dias nos reinventar. Lá na sede nós cantamos hino da harpa. Eu nem sei porque não está cantando, porque eu quero que cante.
E não é porque eu determino, porque eu mando, não. É porque essa igreja, quando foi fundada, ela tem uma história, e a história tem que ser respeitada. Você tem uma história de vida e ela tem que ser respeitada. Essa história, ela tem um começo, ela tem um meio, e o fim será na glória. Nem sei porque nós não cantamos. Eu estava aqui ansioso, pastor, para cantar os hinos da harpa, que são hinos, que se um crente que acha que conhece Jesus, que se ele acha que conhece a Bíblia, ele tinha que parar para ouvir a história dos hinos das harpas, da harpa da cristã evangélica, da harpa da presbiteriana, da harpa da Assembleia de Deus, porque ele vai ver que não eram hinos quando os caras estavam coçando o saco, ou estavam balançando uma rede, enquanto beliscavam um pedaço de arroz. Não, eram hinos que tinham uma história de vida, aonde eles viram Jesus fazendo um milagre, aonde eles viram Jesus operando, aonde eles viram Jesus se levantando e dizendo: eu sou Deus na vida de vocês. Mas nós temos que mudar, pastora. Nós temos que, sabe por quê? Para agradar a igreja. Por que não está tudo escuro agora? Tinha que estar escuro agora. O momento da palavra é importante, sim ou não? E o momento do louvor não é? Então a gente precisa encher a igreja de modismo. A gente tem que escurecer a igreja, porque a gente tem que criar um clima. Eu não estou culpando eles, não. Porque se eles não fazem, você sai e vai para aquela igreja outra lá, que a outra igreja lá tem. E olha, eu me sinto diferente, porque quando eu vejo aquela escuridão, aquela coisa penumbra, eu me sinto mais à vontade para chorar. Oh, meu irmão, você não entende. A igreja de Cristo, ela não tem vergonha de chorar na rua, andando enquanto vai trabalhar. Ela não tem vergonha de, no meio de um atendimento, parar e dizer assim: peraí, porque Deus está ministrando no meu coração agora. Ela não tem vergonha de dizer: Deus está comigo, Deus está falando comigo, Deus está ministrando dentro de mim. Aleluia. Ela não precisa de ser preparada. Nós não precisamos criar clima para o Espírito Santo, porque não há corações que ele não entre, filho. Não há corações que ele não alcance, não há corações que ele não acesse. Ah, o meu coração é endurecido demais. É, mas não há corações endurecidos para ele. Olhe para cá, nós vivemos de modismos. Temos que o tempo todo estar nos reinventando. É aqui, é lá na sede, e é todas as igrejas deste país agora estão assim. Se eu estou errado, me retifique. Quem frequentou outras igrejas sabe o que eu estou dizendo. É por isso que eu passei 4 semanas pregando sobre falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores. Assista essas pregações, porque nunca mais ninguém vai enganar vocês. Nem eu. Se quiser enganar, vou conseguir. Porque eu passei 3 meses estudando sobre isso, e eu disse: eu vou empregar todo o conhecimento que Deus me der para ensinar na palavra. A igreja precisa se levantar e ser igreja. Se Jesus disse: entra nesse barco, eu não vou entrar no carro, eu vou entrar no barco, porque ele disse: é para no barco. O milagre para alcançar é através do barco. Quem está entendendo da glória? Nós precisamos estar nos refazendo, pastor. O tempo todo vendo na internet o que está dando certo. Deixa eu ver o que está dando certo ali. Deixa eu ver. Ei, os nossos projetos, ele para Deus não vale nada. Por isso que a Bíblia diz que o homem planeja no seu coração, mas quem executa é ele. Ou seja, quando o profeta disse isso, ele estava dizendo assim: não adianta eu dizer vou fazer assim, vou fazer assado, porque quem dá ordem é ele, quem está no comando é ele, quem tem que ser obedecido somos nós, obedecendo a ele. O projeto era de Jesus, atravessar o mar não era dos apóstolos. Só que tem um detalhe nesses projetos de Jesus. Esse detalhe é curioso. Olhe para a Bíblia, mantenha ela aberta. Mateus capítulo 14, versículo de número 23. Diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, ele estava ali sozinho. Entretanto, escute, entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha para cá.
deseja fazer a vontade de Deus? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Cara, todo mundo quer fazer a vontade de Jesus. Mas quando você decide fazer a vontade de Jesus, vai acontecer com você o que acontece comigo, o que acontece com o pastor Marcílio, com a pastora Neide e com qualquer pessoa. Quando você decide fazer a vontade de Jesus, você diz assim: eu vou entrar no barco, Jesus. Não é o que eu queria. E tanto que Marcos mostra que não era o que eles queriam fazer, que Marcos diz que Jesus obrigou eles a entrarem no barco. É só você ler Marcos capítulo 6, versículo 45, falando desse mesmo texto. A Bíblia diz: Jesus obrigando eles a entrarem no barco, os despediu, mandando eles para Genesaré. O projeto era de Jesus, mas entenda, na hora que eles entraram no barco, papai, a Bíblia fala no livro de João que a distância que eles iriam percorrer era de 25 a 30 estádios. Você sabe o que é isso em quilômetros? É de 5,5 km a 6. Se eles fossem nadando, eles levavam meia hora. Num barco com 12 pessoas remando, eles levavam 10 minutos. Se eles estivessem usando os ventos, em 7 minutos eles tinham atravessado aquilo ali, porque a distância era curta, era mais perto do que você pode imaginar, o tamanho da distância que eles já estavam percorrendo. Mas uma coisa acontece, quando eles decidem fazer a vontade de Deus, pastor Vitor, sabe o que acontece? A Bíblia diz que no imediato momento, ainda de dia, no cair da tarde, Jesus sobe para orar no monte, e a Bíblia faz questão de dizer, eles já estavam no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos que lhe eram contrários. Quando nos levantamos para fazer a obra de Deus, meu pastor, aprenda uma coisa: os ventos serão contrários, os açoites virão, as pedradas virão, o inimigo se levanta com toda a fúria, ele toca ali, ele toca aqui, ele toca no filho, ele toca na esposa, ele toca no marido, ele toca lá na sua empresa. Você sempre trabalhou direitinho, sempre foi um bom funcionário, seu patrão sempre te tratou bem, mas você começa a dizer para Jesus: Jesus, eu vou entrar no barco e vou fazer a tua obra, porque eu quero viver uma vida de milagres. Aí o teu patrão, que sempre foi uma bênção, se torna um cara que persegue, e você começa a não entender. Quem quiser entrar no barco para ver milagres, se preparem para açoites. Você quer entrar no barco com Jesus, se prepare para os ventos serem contrários. A igreja atual, que não é essa, porque vocês têm um pastor crente que prega a verdade. A igreja atual, evangelicalista nesta nação, ela hoje ensina um movimento de prosperidade tamanho, que é só bênção, meu irmão. Venha para Jesus que a bênção está contigo. Venha para Jesus que a sua empresa decola. Venha para Jesus que seus problemas vão acabar. Parece aquele cara do Ligue Já que seus problemas acabaram. Mas a Bíblia diz assim: aquele que quiser vir comigo, aquele que quiser me seguir, pegue uma cruz e me siga. Há uma jornada. O que muitas pessoas estão perdendo é o olhar. As pessoas estão deixando de olhar para Jesus para olhar para o homem, estão deixando de olhar para Jesus para olhar para a igreja, estão deixando de olhar para Jesus para olhar para o profeta, estão deixando de olhar para Jesus para olhar para aquilo, para que deixa eu ver se canta bem. Canta bem, ah, essa é a igreja que eu quero. Ah, não prega bem não, vou procurar outra igreja. Esquecem de olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. É Ele o nosso alvo, aleluia. Oh, glória. Irmão, se vocês soubessem o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, aleluia. O texto fala que no início já de dia ainda, eles mal iniciaram a trajetória do barco, e os açoites de ventos vieram contra eles. Sabe quando a gente se levanta na obra de Deus, a gente diz assim: isso já deve ter acontecido, Vitor, porque acontece comigo. Que a gente diz assim, a gente diz em casa, pra gente mesmo, depois a gente até compartilha com a mulher. Ó, a partir dessa semana que vem, eu vou me levantar com Deus, vou me consagrar, vou entrar numa campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem já fez isso com Jesus alguma vez? Só para eu ter noção se não é só eu aqui que sou doido. Não é só eu, né? Meu patrão, na hora que tu te levanta na segunda-feira,
Tua esposa sempre foi uma bênção. Nesse dia ela acorda endemoniada. É uma coisa terrível. Teu filho até te convidava para orar de madrugada. Nesse dia ele vai se tornar um pentelho. Que você não entende. O que te acha aí? Até o teu pastor, você liga para dar um bom dia para ele. Ele já te trata mal. Você já se misericórdia. O pastor nunca me tratou mal. No dia que eu decido fazer algo diferente, é porque quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, tenha por certo, você está mexendo com as trevas, e as trevas querem lhe paralisar. Mas lembre-se, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode se levantar e entrar nesse barco, porque ainda que os açoites venham, ainda que o vento seja contrário, este barco não afundará. E se afundar, meu patrão, você andará sobre as águas com este Jesus. Aleluia. Olhe para a Bíblia, por favor. O texto fala, no versículo de número 25, uma coisa interessante. O texto diz assim: na quarta vigília da noite. Papai, você sabe que hora é quarta vigília da noite? Meu patrão, olha para cá. Jesus chega às 4 horas da tarde e diz assim: entrem no barco, e eu quero que vocês atravessem o mar e me esperem lá. Eles entram no barco. Eles entram no barco 4 para 5 horas da tarde, e no mar, na hora que eles dão a primeira remada, eles já sentem o vento contrário. Quando eles estão no meio do mar, parece que tem uma parede, meu irmão. Eles não conseguem atravessar mais 1 metro. 1 metro que se quer. Porque o texto diz, no versículo 23 e 24, que Jesus, no final da tarde, manda eles entrarem no mar. E que na quarta vigília da noite, olha para cá, quarta vigília da noite é 3 horas da manhã em Israel. 9 horas depois, eles estavam fazendo uma travessia de 20 minutos. Já faziam 9 horas que eles estavam paralisados no meio do mar. Entre o que faltava para alcançar a bênção e o mar, existia uma parede ali de vento contrário, de açoite. A maré batia com força no mar, e eles ali desesperados. Mas olhe para cá, eles não eram leigos, eram pescadores. A maioria dos homens que estavam dentro deste barco não eram pescadores inexperientes, eram homens que acordavam de manhã, de tarde, de noite para pescar. 9 horas, e Jesus estava orando. Ei, olha para cá. Imagina, eu chego para ti e te dou uma ordem: vá fazer isso. Tem bênção para ti do outro lado, vá fazer isso. Você começa a fazer empolgado, porque quem mandou foi eu, e você quer agradar essa pessoa, mas a coisa não anda. Sabe, a coisa dá um nó. Você sabe o que quase 100% das pessoas fazem? Vamos voltar. Vambora, parar. Ei, para que não dá certo. Desiste porque não está avançando. Joga para cima porque a coisa não está fluindo. Vambora paralisar porque nada está dando certo. Você faz isso, não dá certo. Faz aquilo, não dá certo. Então para, vamos voltar atrás. Vamos abrir mão. Você sabe o que aqueles apóstolos fizeram? Depois de meia hora lutando contra o vento, eles já com a experiência que tem, eles poderiam ter pensado assim: rapaz, vamos voltar porque não dá mais para a gente, pastor. Vamos voltar porque é mais fácil. A gente está perto da beirada, não está dando para avançar. O mar está muito violento. Mais tarde ou amanhã a gente atravessa, e Jesus não está aqui mesmo. Então vamos voltar para onde Jesus está. Passa-se 1 hora, eles estão ali lutando. Passa-se 2 horas, e eu imagino alguém dizendo assim, alguém como Mateus, que não era pescador. Mateus era cobrador de impostos. E se eu sou um Mateus da vida ali dentro, digo: meu irmão, vocês que são pescadores aí, eu já estou cansado de remar, vamos voltar. Vocês não estão vendo que a gente não avança 1 metro mais? Vamos voltar. Já tem 2 horas que a gente está querendo fazer uma travessia de 20 minutos. Vamos voltar. Aí Jesus ficou do outro lado, a gente se encontra com ele lá. Passam 3 horas e eles estão remando. Passa 4 horas e eles estão remando. Passa 5, passa 6, passa 7,
Dá 3 horas da manhã, e o texto diz que eles ainda estavam ali lutando. Você sabe o que eu aprendo com esses homens? Que não importa o tamanho do açoite, não importa o tamanho do vento contrário, se Jesus deu uma ordem para ir, vá. Se Jesus disse é para ir, vá. Se ele disse pode ir, vá, porque ele garante a sua travessia neste barco. O texto fala que 9 horas depois, no versículo 25, na quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. O que é que estava atingindo o barco? Era o mar. O que é que estava enfrentando ali? Era o vento. O mar e o vento estavam paralisando o barco. O mar se levantando com ondas e batiam no barco com tanta força por causa do vento, que o barco quase se despedaça. Você sabe o que Jesus faz? Jesus poderia entrar num barco, meu irmão, e ir remando, e chegar de barco. Mas Jesus disse não. É o mar que está atrapalhando vocês. São essas ondas que estão sendo a paralisação de vocês. Deixa eu mostrar o que eu faço. Eu ando sobre elas, eu piso nelas, eu caminho em cima delas. É elas que estão fazendo. Deixa eu pisar aqui para você ver, para você entender que quando eu quero, eu piso no mar, e aonde eu piso ele vai se acalmando. Não tem vento, não tem mar, não tem açoite, não tem nada que possa paralisar aquele que te mandou. Há um Deus que te deu uma ordem. Há um Deus que disse entra no barco. Mas a gente perde o foco. A gente esquece de que o barco, quem mandou entrar foi ele. A gente olha lá para trás e a gente vê assim: que diacho que eu fiz da minha vida, que eu fui me meter com isso? Que foi que eu tinha na minha cabeça que eu fui aceitar isto? E a Bíblia diz: foi eu quem te dei isto. Atravessa, a ordem é minha. Mas Deus, o meu barco está paralisado, ele não avança 1 metro. Jesus disse: continua remando, continua remando, continua remando, porque eu tenho ordem sobre este mar. Quem está entendendo pode dar glória. O versículo de número 27 diz uma coisa curiosa. Olha só. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, porque o versículo 26 diz que quando os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Meu patrão, olha para cá, até eu gritaria. Eu estou no meio do mar, 9 horas remando, cansado, não avançando 1 metro. Eu vejo numa escuridão um homem caminhando sobre as águas. Eu disse: misericórdia, é um fantasma. Nessa hora eu pulava do barco. Eu digo: eu que não fico no barco desse. Lá vem um fantasma e andando ainda sobre as águas, vaza. A Bíblia diz uma coisa curiosa. No versículo de número 27, olhe para a Bíblia. A Bíblia diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: primeiro, tende bom ânimo. Segundo, ele diz: sou eu. E terceiro, ele diz para todos nós: não temais. Olha para mim, você sabe por que Jesus disse isso? Jesus olha para aqueles homens e diz assim: tem de bom ânimo. Ei, depois de uma trajetória de 9 horas cansado, exausto, tudo que você não tem mais na sua vida é ânimo. Tudo que você não tem mais para caminhar é vontade. Ânimo é uma coisa que é luxo na sua vida. Quando de vez em quando aparece, tu te agarra naquilo ali como se fosse a tua última esperança, porque ânimo é luxo para quem está cansado. Jesus olha para aqueles homens cansados e diz assim: ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você sabe por que Jesus está dizendo para eles: tem de bom ânimo? Porque Jesus estava chegando no barco, papai.
Porque quando eles decidiram não desistir, eles puderam ver o milagre do que era andar sobre as águas. O fato deles tomarem a decisão de não desistir, de não parar, de continuar, fez com que eles vissem o maior de todos os milagres, humanamente falando, que é impossível pela lei das físicas você andar sobre as águas. Eles olham Jesus andando e dizendo: pode ter bom ânimo, porque eu estou chegando. Pode ter bom ânimo, porque eu estou chegando. Pode te alegrar, porque eu estou chegando. Aleluia! Quem crê no que eu estou dizendo aqui? O texto fala que Jesus disse para eles: sou eu. Você sabia que quando você vê Jesus falando sou eu, há um trocadilho no grego? No grego, quando você vai estudar essa expressão, ela tem a mesma conotação do eu sou. Quando você fala sou eu, você também diz na mesma expressão eu sou. E quando eu olho para isso, Jesus dizendo sou eu, ele poderia dizer assim: ei galera, vocês estão vendo aqui é Jesus, rapaz. Vocês estão com medo de que quem está chegando é Jesus. Mas ele usa uma expressão no grego, dizendo no português que a gente utiliza, falando assim: eu sou. Quando eu olho para a Bíblia, eu lembro de Moisés chegando diante do Eterno, e o Eterno dizendo: eu quero que tu vás adiante de mim, diante de Faraó, e me represente. Eu quero que tu chegue para o meu povo e diga que eu mandei você lá. Ele disse: ó Deus eterno, eu te conheço, mas como é que eu vou dizer? Eles vão perguntar qual é o teu nome, porque no Egito existem muitas divindades, eles vão querer saber qual é o teu nome. Deus olha para Moisés e diz assim: diga para eles que o eu sou te mandou. Diga para eles que eu sou, apenas isso. Vá e diga que eu sou, eu estou te mandando. Ele chega para Faraó. Faraó diz: quem é que te mandou? O eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Criador da vida. Eu sou aquele que cria o ar que você respira. Eu sou aquele que te dá a saúde. Aí Jesus se levanta muitos milhares de anos depois, e ele começa a dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh glória! Quem estava chegando no barco era o eu sou, papai. Não era pouca coisa não que está chegando no barco da sua vida. Sabe quando você pensa em desistir, que você não desiste? Ele está te olhando e dizendo para você: não pare. Pastor, mas eu já parei. Entre para o barco e volte a remar. Pastor, mas eu já me cansei. Tende bom ânimo, meu filho. Ele está chegando. É por isso que as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Essa história que é para muita gente se tornará uma história com I. As pessoas saberão que os crentes falavam que Jesus voltaria não era uma utopia, era uma verdade bíblica. Ele voltará, ele voltará. Ele está chegando no barco da nossa vida. E ele diz: eu sou para você. Mas ele não disse só isso, pastor. Ele disse assim: não tenha medo. Por que Jesus disse não tenham medo? Quando estamos passando pelas lutas da vida, quando os problemas da nossa vida são grandes, nós temos medo porque somos humanos. Quando a doença chega na nossa vida, que o médico diz: cara, não tem cura para ti, a gente tem medo. Quando a empresa, a gente está vendo que não está fluindo e está fechando, a gente tem medo de passar necessidade, de passar fome. Quando a gente envia um filho para atravessar o oceano, a gente tem medo do que vai acontecer com ele, porque nós somos humanos, nós somos pessoas sujeitas a este sentimento. Jesus olha para aqueles homens que estavam apavorados, porque nunca enfrentaram um mar
que era um lago daquele jeito, nunca vivenciaram aquilo. Jesus chega para aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco assim: não tenham medo. É como se ele dissesse assim: esse problema é grande realmente, o mar está batendo com força, o vento realmente é contrário, mas não tenham medo. Pastor, mas como que eu não vou ter medo? Você não vai ter medo, porque quem deu a ordem foi ele, quem mandou você entrar no barco foi ele, quem disse vá para o outro lado foi ele. Então não tenha medo, porque se o barco se despedaçar, você vai chegar do outro lado. Não tenha medo. Ah, pastor, porque não é o senhor que perdeu tudo. Ah, pastor, é porque não é o senhor que está vivenciando essa doença. Ah, pastor, não é porque é o senhor que não está passando por isso. Não é mesmo, não. Porque cada um tem sua luta, cada um é provado segundo a sua medida, cada um passa por aquilo que é capaz de passar. Mas uma coisa eu lhe garanto: se você está no barco, permaneça nele, porque o resultado será milagre. Olhe para a Bíblia, por favor. Há uma coisa interessante acontecendo, porque o versículo de número 29, versículos de número 27, Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Olhe para cá. Algumas vezes na sua vida você vai ter que sair desse barco. Barco é lugar de segurança. Se você está no meio do mar, papai, e você não tem boia, e você não tem outro recurso, o barco é o lugar mais seguro para você estar. Eu estou errado? Pedro, para andar sobre as águas, ele teve que receber uma ordem: saia do barco e venha onde eu estou. Existem momentos na nossa vida, Edmilson, em que Deus quer realmente ver você ter coragem de sair da tua zona de segurança. E às vezes a nossa zona de segurança é uma poupança, a nossa zona de segurança é um bem, a nossa zona de segurança é um dinheiro que eu estou guardando, a nossa zona de segurança é não sei o que, a zona de segurança é o marido, é uma esposa, é um emprego. Às vezes Jesus diz para você assim: sai deste barco e anda, como quem dissesse: eu preciso que você tenha fé em mim. Glória a Deus. Quem deseja viver milagres na sua vida, sinceramente, levanta assim a mão. Olhe para cá. É impossível você viver milagres se você não tiver fé em Cristo. Você quer viver milagre, mas não quer ter fé nele. Você quer viver milagre, mas não quer experimentar da ordem dele. Ele diz: venha onde eu estou. Tem momentos, irmã Gracinha, que eu tenho que sair da minha zona de segurança, enfrentar o meu medo, enfrentar a dificuldade e dizer: Senhor, eu não sou capaz de andar sobre as águas, eu não tenho capacidade física, nem emocional e nem espiritual, mas sobre a tua ordem eu irei, sobre a tua ordem eu navegarei, sobre a tua ordem eu enfrentarei, porque se ele mandou, você andará sobre as águas. Quem deseja viver milagre? Nós só viveremos milagre, pastora Neide, se nós entendermos, se compreendermos que às vezes a única forma de eu viver o milagre é eu deixando de confiar no que eu tenho, no que eu posso ou no que eu sou capaz, para confiar nele cegamente. Sair do barco, Pablo, é difícil demais. Barco é um lugar onde eu me sinto seguro. Barco é um lugar onde eu estou protegido. E aí eu tenho que largar a minha segurança para obedecer à vontade de Deus. Mas Jesus diz: você não quer andar sobre as águas, você quer viver uma vida de milagre, você quer ver o meu agir, você quer ver o impossível. Então saia da sua zona de segurança e aprenda a confiar em mim. Existia um pregador na Europa, que agora me fugiu o nome dele, não lembro se era Carlos Finney. Mas esse pregador, ele decidiu abrir um orfanato, porque ele entendia que ele poderia ajudar crianças. Havia muita pobreza na Europa. Exato, Robert Haig. O camarada decide então abrir um abrigo, um lugar onde as pessoas pudessem todos os dias comer, e crianças viriam para lá, se abrigariam, seriam ensinadas no evangelho e cresceriam. Ele começou com um negócio pequeno.
E ele investiu tudo que eu tinha daquele negócio, pastor Marcinho. Todo o dinheiro ele investiu ali. O dinheiro acabou. Ele foi lapidando, foi acabando, ficou sem dinheiro. E aí as pessoas começaram a dizer assim: tu vai ter que fechar, cara. Tu vai ter que fechar porque não tem para onde, não tem recurso mais. Ele lembrou que o dono da obra e quem tinha mandado ele abrir o orfanato foi Jesus, não foi ele. Ele entendeu que quem mandou ele entrar no barco não foi porque ele queria, foi porque Jesus disse: entra nesse barco, eu te quero fazer no orfanato. Ele dobrava o joelho todos os dias, 5 horas da manhã, e ele dizia: Jesus, faz alguma coisa. Nós não temos como dar café da manhã para essas crianças quando elas acordarem. Nós não temos nada. Quando era 6 horas, 6:30 da manhã, alguém tocava a campainha, ele corria para abrir a porta. Ele abria a porta, tinha o pão, tinha o leite, tinha comida, tinha tudo. Ele corria para procurar alguém, ele não achava ninguém. E ele começou a entender que o dono da obra é aquele que provê, que o dono da obra faz viver milagre, que o dono da obra usa quem ele quer, quando ele quer. Entenda para onde você está olhando, aonde você está mirando o teu olhar. Olhe para a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa curiosa. No versículo 29 diz: e disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olhe para cá, você que é um servo do Deus Altíssimo. Quem aqui nesta igreja já vivenciou algum milagre na vida e que tem convicção de que foi Deus, que se não fosse Deus não teria como? Levante a mão e diga glória a Deus. Já vivenciou? Eu passaria uma noite, uma manhã e talvez uns 3 dias contando os milagres que eu vivencio diariamente. E eu não estou fazendo média, como alguns pastores fazem, para sensacionalizar a sua emoção, ou criar em você uma expectativa falsa e rasa. Eu tenho uma testemunha aqui do meu lado. Nós vivemos e vemos milagres todos os dias. Eu vejo Deus fazendo milagre. E tem momentos que eu digo assim: Senhor, nem eu acreditava que tu poderia fazer isso. E ele diz: mas eu faço porque eu sou. Glória a Deus. Pedro queria experimentar andar sobre as águas, papai. As leis da física são muito claras. Se o objeto for mais pesado do que o líquido, ele vai afundar. É claro isso. Pedro tinha que afundar. Mas Jesus disse: vem, tu não quer andar como eu, quer viver meu milagre? Vem viver meu milagre. Ele sai da zona de segurança. Quando ele pisa na água, ele diz: que já achei isso, rapaz, olha. E aí ele bota o outro pé e disse: meu Deus, eu estou andando mesmo. Se eu sou um Pedro da vida, eu dava logo 2 câmeras, eu dava 2 sapateadas e saía no rumo de Jesus. Fazia logo assim, para ficar bonito na água. Nunca experimentei andar sobre as águas. Só Jesus e Pedro fizeram isso em toda a Bíblia. Só 2 pessoas na face da terra fizeram isso. Uma delas era uma orelha seca como eu e você. Era uma pessoa tão humana quanto eu e você. Era uma pessoa com defeitos como eu e você. E era tão cheia de defeitos que a Bíblia fala, e eu preguei inclusive sobre isso, acho que domingo passado na igreja, que Pedro só se converte depois que Jesus ressuscita. Pedro já era apóstolo, pastor Marcílio. Pedro já era usado para curar. Pedro já era usado para expulsar demônios. Pedro já era usado para fazer milagres. E a Bíblia diz que no dia que Jesus vai ser preso, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás tem te pedido para tu ser cirandado por ele, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Agora quando tu te converteres, olha o que Jesus fala para ele: já apóstolo, já servindo Jesus, já no manto, já debaixo da unção, Jesus olhou e disse assim: tu tem que te converter. Forte. Jesus vira para o cara e diz assim: te converte. E quando tu te converter, alegra e anima os teus irmãos, falando dos outros. Aleluia. Isso é forte, irmão. Isso é sério. Pedro andou sobre as águas e nem convertido ele era. Quem é convertido aqui dá glória a Deus. Como é que você não vai andar também nas águas do seu milagre? Nem convertido ele era e ele andou, porque ele olhou para Jesus e disse assim: ele mandou, eu vou. Ele deu a ordem, vou. Ele disse: anda, eu ando. Ei, não perca o olhar. Olhe para Cristo Jesus. Mas tem uma coisa interessante no texto. Olhe para mim.
O texto diz assim, versículo de número 30. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva. Sabe por que muita gente está afundando na fé? Porque perdemos o foco em Mangorete, perdemos o foco em Ilza, Mante Nilson, perdemos o foco. A Bíblia fala que Jesus Cristo tinha dito para ele: vem na minha direção. Enquanto ele olhava para Cristo, ele andava sobre o mar, ele sapateava no mar, ele brincava, ele vivenciava o milagre, ele via. Quando ele olhou para o vento, ele começa a afundar. Quando ele olhou para o problema, quando ele olhou para a dificuldade, Pablo, ele disse: ixi, cadê Jesus agora? Quando ele olhou para o pastor e viu os defeitos desse pastor que está pregando, ele disse: ixi, eu não quero mais seguir Jesus. Afunda. Quando ele olhou para a esposa, que começou a dizer assim: eu não estou afim de ir para a igreja, ixi, começou a afundar também. Quando ele olhou para o desemprego batendo na porta, a fome, o desespero financeiro, ele começou a afundar também. Muitas pessoas estão afundando na fé porque perderam a sua visão. Estão olhando para homens, estão olhando para mulheres, estão olhando para a confiança daquilo que tinham ou daquilo que têm, e estão perdendo a direção e estão afundando. E com esse evangelicalismo que nós vivemos hoje, isso é tão forte, mas tão forte, que o último censo diz que 45 milhões de brasileiros estão afastados da igreja. 45 milhões de pessoas numa nação de 200 milhões, um quarto quase desta nação está distanciada de Jesus. Se você pergunta para ela: por que eu me decepcionei com o pastor? Por que eu me decepcionei com o ministério de louvor? Ah, porque não me dava oportunidade disso. Ah, porque eu não cantava. Ah, porque o pastor. Ah, porque a pastora. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo outro. E vamos deixando Jesus. Ah, eu larguei Jesus porque me ofenderam. Larguei Jesus porque me feriram. Larguei Jesus porque minha mulher me traiu. Larguei Jesus porque meu marido me traiu. Larguei Jesus porque eu peguei o emprego. Ei, olha para o foco. Existe um olhar que eu não devo tirar nunca os meus olhos. Existe uma direção que eu nunca posso olhar para um lado nem para o outro, porque se eu olhar eu afundo. Você sabe essa pessoa que está do seu lado? Sabe em que ela é melhor do que você? Em nada. Você sabe esse pastor aqui, presidente da Assembleia de Deus? Que coisa que eu sou. Eu estou aqui ocupando um espaço só enquanto Jesus quer. No dia que ele diz assim: sai meu filho, ele vai, tira e bota outro. Nós somos apenas servos para servir a este Deus. Temos que ter esta consciência. Nós não somos dono de nada. A igreja não é minha, o ministério de louvor não é meu, o púlpito não é meu, a música não é minha, é tudo para Ele. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é para Ele. E ai de mim se eu fizer a obra dele relaxadamente, ainda pego porrada, porque Ele é um Deus zeloso. Passamos a vida inteira, pastor Marcílio, esperando que o outro tenha uma concepção diferente. Chefe, às vezes a gente espera que o outro mude, que a outra mude, que a porta se abra, quando Jesus está dizendo: eu quero que você mude. Eu quero que você mude. Eu quero que você... Mas pastor, é muito difícil. E quem disse que ia ser fácil, papai? Você está achando que Jesus suportar aquelas 12 malas era fácil? Eram 12 apóstolos que andaram 3 anos e meio com Jesus. Os caras eram apóstolos. A Bíblia diz que um deles até ladrão era. A Bíblia diz que o principal deles, Pedro, nem convertido era. Eram 12 malas, meu irmão. A Bíblia fala que no dia da prisão, olhe para cá, nenhum deles ficou com Jesus. Todos abandonam. E aquele que disse assim: eu jamais te negarei, nega 3 vezes. Sabe o que eu estou tentando lhe dizer? Que nós somos humanos. Nós temos defeitos, nós temos dificuldade,
nós temos temperamento às vezes forte, nós às vezes queremos fazer e fazemos errado, mas se você estiver olhando para Jesus, você não afunda. Se você estiver olhando para Jesus, a sua fé não é abalada. Se você estiver olhando para Jesus, não importa, eu estou olhando para Ele, eu estou fazendo para Ele, a glória é dele. Tem uma senhorinha lá na igreja que ela passou para a glória há mais ou menos um ano atrás. Nós fomos uma vez na feira do São Francisco, e eu estou ouvindo uma caixinha de som ruim que dói, e uma voz de uma velhinha, uma senhorinha dos seus 70 anos. E porque Jesus, só eu ouvia isso, não entendia nada. Som ruim. Que eu olho e digo, Deus, aquilo é uma ovelha minha. Ai, meu Jesus. Irmã Raimundinha, meu Deus do céu, irmã Raimundinha, estava na porta da feira, gente passando na porta. Jesus, abre. E eu, meu Deus do céu, parece o cara da macaxeira. Macaxeira, olha a macaxeira, parece um negócio. Eu fui conversar com a irmã Raimundinha, fui conhecer a casa dela. Ela morava numa casa caindo os pedaços. Nós reunimos a igreja, construímos uma casa para ela do zero. Nós derrubamos tudo e fizemos uma do zero, uma casa com 3 quartos, uma casa com cozinha, para a glória de Deus. Fui na casa dela. Falei, mas Raimundinha, eu passei na feira, eu nem quis encostar para não me atrapalhar, para não me prejudicar. Eu vi a senhora tão cheia ali, eu disse, vou nem atrapalhar. Passei ali como nem conhecesse. E aquilo ali é tua ovelha, minha ovelha. Irmã Raimundinha, por que a senhora está pregando na feira? Eu nunca esqueci disso. Ela olhou para mim, disse, meu pastor, porque o senhor nunca me deu oportunidade para pregar na igreja. Rapaz, quando ela falou aqui, eu disse, a senhora tem razão. Comprei uma caixa de som decente, que tinha até iluminação, aquelas caixas que você aperta, parece coisa de DJ, uma coisa bonita, um microfone decente. Eu disse, pregue até cansar, minha filha. Posso, pastor? O senhor tem a me dar autorização agora. Eu sempre sonhei em pedir a Deus que Deus tocasse no seu coração, para que eu pudesse pregar, sabendo que o meu pastor me abençoaria. Eu digo, vamos orar agora. E eu vou comprar uma caixa de som. Comprei uma caixa de som para ela, que tem iluminação, que tem... Ela era uma caixa de som que tinha uma rodinha. Ela ia com a caixinha de som, com a rodinha e aí ela pregava dentro de ônibus. Ela pregava e ela dizia assim, eu sou a ovelha do pastor Juarez Júnior da TVC. Quando ela fazia doidice, o pessoal dizia assim, quem é esse doido, meu Deus? Mas muitas vezes nós, humanos como somos, nós erramos como pastores. Ela poderia fazer, sabe o que? Quer dizer que eu não posso pregar aqui, eu não posso cantar aqui, eu não posso orar aqui, pois eu vou para casa, não quero mais saber de igreja, pã, no meu ministério, pã, no meu talento, não quero mais saber, eu vou ser doidão. Ela diz, o meu pastor não deixa eu pregar lá, não deixa eu cantar lá, não posso. E ela nunca me pediu, porque se ela tivesse me pedido, ela esperava que eu observasse ela na igreja, mas a igreja é enorme, como é que eu ia saber? Mas Deus queria me dar uma lição, que até a pessoa mais improvável que pareça, é um instrumento na mão dele. Que a pessoa que você menos espera que Deus pode usar, talvez seja que ele mais use ainda. E foi uma lição de moral que Jesus me deu, pastor, assim, que eu fiquei com vergonha e aprendi nesse dia. Aprendi a dar valor àqueles dos quais a gente não dá. Sabe o que aconteceu? Ela começou a pregar por todos os lugares aonde ela ia. Ganhou pessoas para Jesus que normalmente eram tão idosos quanto ela, porque novinho não queria nem parar para ouvi-la.
Mas os idosos paravam, porque eu olhava assim, aquela senhora de 70 anos com uma caixinha de som sozinha. Ela botava para recarregar a bateria. Enquanto a bateria não descarregava, ela não parava de pregar, porque Jesus disse para ela: vai e pregue. Ela poderia vir dizer: rapaz, o meu pastor não quer deixar, então eu não quero mais nem saber de nada. Ela disse: eu não posso fazer na igreja, pois eu vou fazê-lo na rua. Eu não posso cantar na igreja, pois eu vou cantar na esquina. Eu não posso subir no púlpito, mas eu vou para os púlpitos das praças dizer que Jesus Cristo é Senhor e salva. A obra é dele, meu irmão. Nós somos humanos. Não espere de mim algo bom, porque a Bíblia fala que nós somos maus. Jesus olhou para alguém que disse assim: bom mestre, assim, bom. E quem é bom, meu filho? Bom só existe um que é Deus. Bom só existe um que é Hashem. Bom só existe um que é Adonai, é só o eterno. A pessoa que está do seu lado não é melhor do que você. A pessoa que está aqui pregando não é melhor do que você. Nós somos meros instrumentos de uma grande obra, que nós ainda iremos prestar contas com este Deus. Quem pode dar glória por isso? Olhe para a Bíblia. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, mas observando o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. E ele clama: Senhor, salva-me. Quem já precisou de Jesus na vida? Olhe para mim em nome de Jesus. Se você pisar na bola comigo e você precisar de mim, provavelmente eu vou falhar contigo. Se você fizer uma coisa que eu não gosto, provavelmente quando você precisar eu fecho a porta para você, porque eu sou humano, eu não presto como ser humano. A gente é assim. Você pode fingir aqui, botar uma máscara, como eu vejo às vezes alguém botando. Eu acho isso tão bonitinho. Eu até costumo dizer na igreja, pastor, que tem gente que já tem um guarda-roupa da máscara. A máscara do culto, não sei de quê. Agora essa é a máscara não sei de quê. Agora essa é a máscara que sorri e cheio do Espírito Santo, da glória. Depois não tem nada disso. Fora da igreja aparece o capeta em forma de gente, meu patrão. É desse jeito. Às vezes vai sair no carro, ainda nem mal saiu da igreja, já começa a briga dentro do carro. Já estão assim, parece uma coisa, já tiraram a máscara. Agora eu já posso ter aquela máscara de que nós vivemos maravilhosamente bem. Escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia fala que quando Pedro começou a afundar, porque a gente é humano, a gente afunda às vezes, porque você é humano e você também afunda. Não é só aquele ali não, você também está sujeito às mesmas coisas das quais você aponta e diz assim: isso não aconteceria comigo. Oh, meu patrão, a Bíblia fala que Pedro grita por Jesus e diz assim: me salva, porque eu estou afundando. O eu da vida afunda, miserável. Vai, afunda agora. Tu não me prejudicou? Tu não me atrapalhava? Tu não falava de mim? Tu não me prejudicava? Agora é minha vez. Deixa eu te pisar, porque eu tenho autoridade, porque eu sou o cara, porque agora eu estou por cima, porque eu posso, porque eu tenho. Com Jesus é diferente. Oh, meu irmão, é por isso que eu sigo Jesus. Eu não sigo igreja, pastor, eu sigo Jesus. Porque se eu olhar para os meus pastores e eu olhar para mim, eu estou ferrado. Estou ferrado, não estou, pastor Marcílio? Se eu olhar para mim, se a minha esposa, a esperança de fé dela foi em mim, está roçada, porque eu sou tão humano quanto ela. Às vezes a minha fé também afunda. Às vezes eu também perco a direção. Às vezes eu deixo de olhar para o lugar que eu tenho que olhar. E às vezes eu tenho que gritar e dizer: me socorre, Jesus. Desse jeito, meu Deus. Mas a Bíblia fala que quando Pedro começa a afundar, depois de andar, de viver o milagre, sabe, parece que você viveu aquela fase boa. Você sabe que Deus é poderoso para fazer milagres. Você sabe que Deus cura. Você sabe que Deus renova. Você sabe que Deus restaura. Você já vivenciou isso. Mas de repente algum problema acontece na sua vida e você começa a afundar na fé. Você começa a desistir daquilo pelo qual Deus te chamou. Alguém disse: tua voz é feia. Pronto, eu não quero mais cantar para Jesus. Alguém diz: rapaz, tu não sabe pregar, então não prego mais. Alguém diz: rapaz, tu não tem talento para tocar e tu não toca mais. E a gente vai se desanimando.
vai afundando. Mas Pedro fez uma coisa linda, disse assim: me socorre, Jesus. E no texto aparecem 2 vezes essa expressão. O texto diz assim: imediatamente. Essa é uma expressão idiomática que no nosso idioma ela quer dizer que é uma ação urgente, necessária e eficaz. Você sabe o que a Bíblia diz? Que quando Pedro diz me socorre, me salva, aquilo ali era um clamor de desespero, papai. O cara estava no meio do mar, no escuro, onda levantando, vento batendo, tudo dando errado. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que ele começa a afundar porque ele olhou para o lado, ele tirou o foco. A gente é humano, tem hora que a gente perde o foco. Porque a gente olha para as pessoas, a gente olha para os erros, a gente olha para as falhas, a gente olha para aquilo que a gente não queria olhar e não deveria. Às vezes a gente vem para a igreja, do início do culto até o fim, a gente só consegue olhar os defeitos, viu? Olha, acabou de tocar errado, ixi, olha essa nota bem aí, olha essa voz como saiu, olha o pastor acabou de falar uma besteira. A gente não consegue se concentrar um minuto e dizer assim: Senhor, eu vim por tua causa, eu vim para te adorar, eu vim para dizer obrigado, eu vim dizer que tu é meu Deus, que tu és grande, que tu é maravilhoso, aleluia! Nós temos que entender que o nosso olhar está errado. A Bíblia diz que quando Pedro começa a afundar, imediatamente, o texto fala que imediatamente Jesus estendeu a mão. Agora olhe para cá. Se você imaginar uma cena como essa, o cara está afundando e Jesus estende a mão, já era uma grande coisa, vamos combinar. Só o fato dele estender a mão para um cara que está em desespero, já era um bom negócio, já era tipo assim, ó, já estou fazendo algo por ti, estou estendendo a mão. Mas o texto diz que ele estende a mão, e eu imagino a cena, Pedro afundando e tentando agarrar a mão de Jesus, e o texto diz assim: imediatamente Jesus estendendo a mão, toma-o pelo braço. Ei! É como se Jesus chegasse e dissesse: você está afundando, nem consegui me ver, não consegue mais nem enxergar onde está a minha mão, não consegue mais nem pegar a minha mão, eu vou te pegar, vem cá. E ele segura e vem, levanta. E o texto fala que eles andando, aleluia, sobre o mar, aleluia. Eles agora vão para o barco, eu estou contigo, Pedro, vem andando comigo para o barco. Oh glória! Ele toma pela mão, ele não dá sua mão, não. Ele não finge que está ajudando, ele não finge que é teu amigo, aleluia. Quantas vezes na minha vida eu precisei que alguém estendesse a mão e ninguém estendia, irmão. Quantas vezes eu afundando na minha fé, eu olhava para um lado, olhava para o outro, clamava por socorro, ninguém estendia a mão. E quando eu tinha certeza, agora eu vou morrer afogado na minha fé, eu via uma mão, que não era a minha mão que ia na direção da dele, era a mão dele que vinha na minha direção. Ele pegava no meu braço, ele não pegava na minha mão, ele pegava no meu braço, porque ele sabe, ele pode querer soltar, mas ele não vai soltar não. Eu vou pegar no braço dele igual um pai pega na mão de um filho. Pastor, vem cá que eu vou atravessar essa rua contigo, venha cá. Eu não pego nas mãos, na palma da mão que você pode soltar, eu estou pegando no teu braço. Vem comigo, vem. Existe um Deus que quer caminhar assim com você. Existe um Deus que quer que você caminhe deste jeito. Existe um Jesus que não se esqueceu de você. Ainda que pareça, ponha-se de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, olha para cá. Por que você está duvidando?
Você não está aqui por minha causa. Você acha que está aqui porque é o pastor Juarez Júnior. Você não está aqui por causa do pastor Marcílio. Você acha que é por causa dele. Você não está aqui porque a pastora Nete é top master. Você acha que é por causa disso. Você está aqui porque Jesus disse: eu te quero hoje ali, eu vou falar contigo. E podia ser aqui um jumento pregando, Deus ia falar contigo. Podia ser uma criança pregando, Deus ia falar contigo. Porque hoje foi o dia que Ele escolheu para dizer: volte a olhar para mim. Às vezes a gente perde a visão, porque nós somos humanos. Às vezes a gente deixa de olhar para Cristo, filho, e a gente olha para as pessoas. Às vezes a gente deixa de olhar para Cristo, o casamento afunda. A maioria dos casamentos que estão com problema, meu irmão, é só falta de Jesus no casamento. Querem resolver tudo da sua maneira, não querem resolver com Ele. Nós tínhamos tudo para viver junto, eu e Maíra. Vivenciamos tudo que um casal pode vivenciar de problema na vida. Mas todas as vezes que a gente pensava assim, não vai dar certo, a gente dizia: Cristo nos ajuda. Ele dizia assim: agora vocês me chamaram para dentro do casamento, deixa eu resolver. Ele lá no coração curava aquela ferida. Ele lá aquela ferida restaurava. Ele jogava bálsamo, ele limpava. Aonde você só via lixo, aparecia o amor. Aonde a admiração sumia, você voltava a admirar. Porque Ele restaura sonhos. Projetos que se foram, vidas que estão distanciadas, pessoas que desistiram de tudo, meu irmão, porque se sentiram feridas, magoadas, doídas, porque a fé afundou, porque o desânimo veio, porque a tristeza bateu. E olhe para cá, existe uma cultura maldita sendo impregnada nos chamados pelo IBGE, desigrejados. Essa é uma expressão que o IBGE criou para aqueles que, quando ele batia na porta e perguntava qual é a sua religião: eu sou cristão. Você é de qual igreja? Eu não sou de igreja nenhuma. No censo começou a se perceber que milhões de pessoas estavam dizendo isso. Precisamos criar aqui alguma nomenclatura. Criaram desigrejados. Agora eles vão no censo: você é de qual religião? Eu sou cristão. Você é de qual igreja? Não sou de igreja nenhuma, minha igreja é minha casa. Ah, então tá bom, eu vou marcar aqui que você é um desigrejado. Pronto. E desigrejados e mais desigrejados estão se sustentando na falsa ideia de que vão em casa se congregar com a família, que pastorearão a sua própria família. A Bíblia diz que se um membro não estiver no corpo, ele morre. Se ele não estiver no corpo, ele morre. Isso aqui é o corpo. A pessoa que está do seu lado é corpo. Ela pode não ser um corpo e um membro como você é, mas ela é corpo de Cristo. Nós dependemos dessas pessoas para caminhar na fé. Nós dependemos dos defeitos delas para moldarem o nosso caráter. Nós dependemos dos erros delas para nos fazerem pessoas melhores. São essas coisas que nos fazem rever conceitos e dizer: eu preciso ser um ser humano melhor. Porque se esta pessoa ela é imatura e incapaz de entender quem eu sou, eu serei maduro para compreender o que ela não consegue ser. Eu serei maduro para entender que posso ser diante de Deus alguém que pode ajudá-lo, que posso compreendê-lo, que pode abraçá-lo, que pode caminhar com ele. Nós vivemos em um tempo em que as igrejas estão invertendo os papéis, em que as pessoas estão deixando de olhar para Cristo para olhar para o ser humano. Ah, quem vai pregar é o Júnior Bola de Fogo, quem vai pregar é a irmã do manto de ouro. Ah, então eu vou para o culto, porque hoje Jesus vai falar comigo. Você quer ver Jesus falando? Dobre o seu joelho lá na sua quarta, no seu quarto, fecha a porta, e a Bíblia diz que em silêncio tu falarás com Ele, e Ele falará contigo. Aleluia! Mas nós olhamos para o ser humano, nós esperamos que desses homens e dessas mulheres venham algo, mas são humanos. E eu vim aqui nesta noite imbuído, tremendo e temendo de pregar uma palavra difícil de ser ministrada, e me contento para não falar mais coisas das quais até vontade tenho de dizer. E não porque vim aqui apontar dedos,
mas porque vim aqui dizer que nós humanos somos dependentes de um Deus grandioso. Sabe essa pessoa bem do seu lado e você não gosta dela? Sabe esse cara bem aí do teu lado que tu não vai com a cara dele? Sabe? Ele está seguindo o mesmo Jesus que tu. Sabe para onde ele vai? Para o mesmo céu que tu. Resolve a parada aqui, meu irmão, porque lá não vai ter como fugir dele. Quando Jesus diz, levanta-se o coro para louvar, ele vai estar lá. Ela vai estar lá louvando a ele. E você vai dizer, até aqui Jesus diz assim, é minha serva, é meu servo. Tinha defeitos como você, fazia cagadas como você faz na vida, cometia erros como você também, mas é meu filho. Um Deus tão grandioso, que quando você diz salva-me, Ele te pega e te toma de dentro das águas. Essas águas não te afogarão. Você pode até achar que te afogou, mas não te afogarão. Existe um Deus que te ama, existe um projeto de Deus, e o projeto é entra no barco, entra nesse barco, entra no barco, atravessa. O texto diz, para me encerrar, versículo de número 32, entrando ambos no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo, onde estão os adoradores aqui nesta noite? Onde estão as adoradoras aqui nesta noite? A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, o vento cessou, e eles disseram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34, para eu encerrar e passar para o pastor Marcílio. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região, e lhe trouxeram todos que estavam enfermos, e lhe rogavam ao menos que lhe pudessem tocar na orla, e todos que tocavam ficaram curados. A cura para você nesta noite, a cura para a sua vida nesta noite, a cura para o seu coração nesta noite. Volte a olhar para Jesus, volte a olhar para Jesus, volte a olhar para Jesus, e volte a olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele, nele e por Ele que nós existimos. Não há outro caminho. Eu quero encerrar essa ministração pedindo que você curve a sua cabeça um minuto, por favor. Jesus, eu sinto a tua glória aqui. Eu sinto a tua graça dentro de mim. Naço de Camanaia. Eu sinto um amor, meu Deus, tão grande. As vidas são preciosas, Jesus. Eu quero te pedir nesta noite, cura corações aqui, Pai. Nesta noite visita corações, Pai. Visita pessoas que afundaram, Senhor. Visita pessoas que estão afundando, Senhor. Visita pessoas que precisam de um milagre na fé, que precisam voltar a andar sobre as águas. Meu Deus, visita pessoas que deixaram o barco. Visita pessoas que abandonaram o barco, Jesus. E abraça essas pessoas nesta noite. Eu quero te pedir com toda a humildade de coração, Pai. Esta é a tua palavra. Esta palavra não é minha. Eu não salvo, eu não liberto, eu não curo, eu não tenho nada. Nem os dons são nossos, nem os talentos são nossos. A Bíblia diz que os talentos são teus, que tu usa conforme a tua vontade.
A obra é tua, a igreja é tua, o poder é teu, a honra é tua. É tu quem salva, é tu quem liberta, é tu quem cura. Nesta noite eu quero te pedir o milagre da vida. Traz vida a este coração, traz vida a este coração endurecido pelas mágoas, pelas dores. Trata nesta noite, Senhor, abraça este coração. Nessa tarde, quando o Senhor ministrava no meu coração esse texto, meu Deus do céu, eu sentado naquele sofá, o Senhor me fazia ver que nós perdemos o amor pelas vidas. As vidas deixaram de ser preciosas, irmão. Nós estamos preocupados com a quantidade. Estamos preocupados em ter mais, em ser mais, em conseguir mais. Você é precioso para Jesus. E Ele não desistiu de ti. A igreja pode virar as costas para você, eu posso virar as costas para você, mas Ele não virou as costas para ti. E talvez tudo que você precise nesta noite é dizer assim: Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me de quê, pastor? Salva-me das minhas mazelas. Salva-me das minhas feridas. Salva-me da minha falta de fé. Salva-me da minha falta de esperança. Salva-me nesta noite. Há um Deus nesta noite aqui que quer restaurar os teus sonhos, restaurar os teus projetos, restaurar a tua vida. Entre no barco, entre no barco, entre no barco. E eu não estou me convidando para entrar no barco ADVC, não. Eu estou convidando para você entrar no barco de Jesus. Entre no barco de Jesus. Entre neste barco, porque Ele não desistiu de ti. Se alguém aqui nesta noite quiser entrar no barco de Jesus, se sente fora dele, eu quero te convidar em nome de Jesus a sair do seu lugar, vir aqui. Eu quero orar com você. Se você no seu coração entende isso, se no seu coração você entende, eu preciso que Ele me salve. Eu preciso que Ele me salve. Eu preciso que Ele pegue nas minhas mãos. Eu preciso que Ele pegue nas minhas mãos. Pastor, eu preciso que Ele pegue nas minhas mãos. Faça isso mesmo. Pega nas minhas mãos. Dobre o seu joelho aqui. Você que está vindo aqui na frente, se você puder, dobre o seu joelho. Eu preciso que Jesus me salve, pastor. Eu preciso que Ele salve o meu casamento. Eu preciso que Ele salve a minha fé. Eu preciso que Ele salve a minha vida. Eu preciso que Ele salve-me, me salva, me salva, me salva. Há um Deus que nesta noite quer salvar a tua vida. Há um Deus que nesta noite quer fazer parte da história da tua vida. Harai de subia kamanaya, salai de kamanabasu, menai de kamaya. E como eu te sinto aqui, Jesus, como eu te sinto aqui. Jesus está aqui nesta noite. Ele veio nos visitar nesta noite. Anamanasu de manaya, Haramandu yanamanasu, Raganaganamanasya, Alei de Kamando, Yakamanasya, Ashamundo de Ganamasu, Yamanasya, Papanakaya. Oh, Rimanto Evia. Há um Deus que consegue olhar no teu coração e que dentro dele Ele te diz: volta para dentro do barco, é contigo mesmo. Volta para dentro do barco, volta para dentro deste barco. Há milagre para ti, há milagre para a tua vida, há milagre para você, há milagre para você, há milagre para você. Nós vamos adorar a este Deus, e enquanto nós adoramos, receba milagre na sua vida, receba milagre na sua vida, receba milagre no seu coração. Há um Deus. Não deixe nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Receba a cura no seu coração nessa noite. Aleluia. Só a tua presença. Prata e ouro não
se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, receba cura neste coração, receba cura neste corpo, receba cura, em nome de Yeshua Mashiach. Confiar em ti, é a tua presença. Senhor, eu quero te apresentar nesta noite cada pessoa que de joelhos aqui está. Agora eu entendi, Jesus, por que tu mudou a pregação. Tu mudou a pregação por causa deles, porque eles são preciosos para ti. Obrigado, Jesus, por mudar tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora completa esta obra da vida deles, cada um destes corações, Senhor. Eu quero te pedir, faz morada nestes corações, restaura estes corações. Se alguém aqui está se reconciliando, reconcilia, Senhor, ele, ela contigo. Se alguém aqui precisa ressuscitar sonhos, ressuscita nesta hora. Se alguém aqui precisa andar sobre as águas, Deus, traz a fé necessária para andar sobre as águas. Se alguém aqui precisa de um milagre, Deus, faz um milagre nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos por estas vidas são preciosas, estes casais são preciosos, estas famílias são preciosas. E nestes corações, Senhor, cura, tira do coração toda mágoa, tira do coração toda ferida, tira do coração toda tristeza, tira do coração toda falta de fé. Volta a esperança neste coração a brilhar. Volta, Pai, em nome de Jesus, a ressuscitar sonhos desta alma. E em nome de Jesus, Deus, que cada uma destas vidas, Pai, sinta o teu abraço nesta hora. Abraça esse coração, Senhor. Abraça esse coração, Jesus. A tua Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, Jesus, tu não estendeu sua mão. A Bíblia diz que estendendo a mão, ele tomou para si. Tu agarrou Pedro com as mãos e diz: vem cá, filho meu, vem cá, filha minha. Ele me anaço, ei, me anabaço, me acabanai, estendo as mãos para cá. Essas vidas, Jesus, são tuas. Eu apresento todas elas nas tuas mãos nesta noite. Sela estes corações com a certeza de que tu escolheste esta noite para mudar a história da vida deles. Senhor, tudo novo a partir de hoje. Tudo novo na vida deles a partir de hoje, Jesus, aleluia. E eu sei que tu está visitando gente aqui, aleluia. E agora, Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão pelo milagre da vida. Recebe a nossa gratidão, Jesus, por nos escolher para estarmos aqui nesta noite. Recebe a nossa gratidão, Jesus, por tua infinita misericórdia. Assim nós oramos, assim nós agradecemos a Ti. E só quem crê aplaude Jesus bem forte. Glorifica o nome dEle. E você que está aqui perto de alguém aqui na frente, dê um abraço aí na pessoa que está perto de você. Um abraço no meu rosto. Isso.
Me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, só com a tua presença, só com a tua presença. Cante conosco nessa noite. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Eu encerro a minha palavra nesta noite, dizendo para você que está aqui nesta noite: olhe para Jesus nessa caminhada.